Bom dia, irmãos queridos, nesta terça-feira, dia 7 de janeiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje a liturgia nos convida a meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos de 34 a 44. Dai-lhes vós mesmos de comer. Nunca cansaremos de meditar sobre essa palavra, que é uma mina inesgotável. Jesus sente compaixão desse povo perdido, dessas pessoas que são como ovelhas sem pastor, e ensina aos discípulos a terem compaixão. Dai-lhes vós mesmos de comer. A evangelização nasce da compaixão. Quem não sente em si mesmo os sofrimentos do povo perdido nunca conseguirá evangelizar com eficácia. Quem não tem coração será um péssimo pastor, ou melhor, será um lobo. Vice-versa, até os caminhos mais fechados se abrem para um pastor que tem coração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? E Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Ide ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos, para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse trecho nos revela a grande paixão que Jesus tinha de ensinar. Estava cansado, desejava proporcionar um momento de calma para seus apóstolos, mas quando viu a multidão, esqueceu o cansaço, mudou o programa do retiro fechado com os apóstolos e começou a ensinar ao povo todo. O que guia Jesus não é a programação, mas a compaixão. Jesus não resiste, vendo essas ovelhas sem pastor, cansadas e abatidas. Aparece claro que o primeiro passo de qualquer ação pastoral, o primeiro passo de qualquer intuição pastoral é a compaixão, aquela fisgada no coração que vem ao ver o sofrimento e o abandono de quem está à nossa frente. Trata-se de um autêntico choque existencial que é um dom do Espírito Santo. O diabo convive muito bem com o abandono e a ignorância do povo, mas o santo, o homem de Deus, sente uma imensa dor no coração que o move à ação. Frequentemente falamos que precisa pedir a Deus o dom de infartar espiritualmente, o dom de infartar pelo imenso sofrimento que deve criar em nós o abandono dos irmãos. Sem esta fisgada no coração, não existe plano pastoral e não vai ter combustível para a nossa luta.
A compaixão de Jesus logo se transforma em ação e se torna ensinamento. Começou a ensinar-lhes muitas coisas. Bem sabemos, irmãos, que a última palavra de Jesus nesse mundo foi exatamente: ide pelo mundo inteiro, batizai, ensinai a observar tudo o que vos prescrevi. Não basta anunciar, não basta batizar, precisa ensinar, ou seja, precisa formar, se dedicar à formação, catequizar. Para batizar e mover à primeira conversão, basta poucos dias, mas para formar, preparar, dispor a alma, são necessários anos. O maior trabalho do missionário é, sem dúvida, o ensinamento. Da mesma forma que uma mãe nunca cansa de educar, ensinar, formar o seu filho, assim o missionário nunca pode cansar de ensinar e formar os seus filhos. Vale a pena se perguntar: eu tenho paciência de ensinar as pessoas que evangelizei? Isso não significa dizer eu sou melhor que os outros, somente eu sei. Não se trata disso, não. Da mesma forma que uma mãe não pode se vangloriar de saber mais do que o seu filhinho, triste seria o contrário, assim o missionário deve se sentir lógico, normal, necessário, ensinar o que ele aprendeu com toda a humildade para os novos que evangelizou, mesmo que ele também esteja no começo de sua missão. Ensinar, formar, abrir os olhos de quem vem atrás de nós deve se tornar a paixão profunda, o objetivo principal da nossa vida. Não basta colocar os filhos no mundo, precisa criá-los. Para gerar, bastam 9 meses, mas para criar, precisa de 20 anos ou mais. Se faltar essa formação, essa educação, o mundo virará de ponta cabeça. Se uma criança ou um adolescente não tiver um pai de referência, não tiver alguém que os guie, então virará um meteorito louco, que girará descontrolado, batendo à direita e à esquerda, sem eira e nem beira. Podemos agora completar a nossa reflexão concentrando-nos sobre o pão material que Jesus pediu de dar também junto ao ensinamento. Assim fala Papa Francisco: diante das necessidades da multidão, eis a solução dos discípulos: despedir a multidão. Cada um pensa em si próprio. Repito, cada um pensa em si mesmo. Será que a nossa solução também não é despedir a multidão? Quantas vezes nós cristãos temos a mesma tentação: mandar embora quem precisa de nós. Não assumimos as necessidades do próximo, despedindo-o com piedoso que Deus te ajude, coragem, ou com um não tão piedoso, boa sorte, adeus. Mas a solução de Jesus vai em outro sentido, numa direção que surpreende os discípulos: dai-lhes vós mesmos de comer. Continua Papa Francisco: mas como é possível dar de comer a uma multidão? Só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que nós mesmos vamos e compremos alimentos para todo este povo. Jesus, porém, não desanima. Pede aos discípulos que mandem as pessoas sentar-se em grupos de 50 pessoas. Eleva o olhar para o céu, pronuncia a bênção, parte os pães, dando-os aos discípulos para que os distribuíssem. Trata-se de um momento de profunda comunhão. A multidão, saciada pelas palavras do Senhor e alimentada pelo seu pão da vida, agora se sente farta, observa o evangelista Lucas. Hoje também nós estamos ao redor da mesa do Senhor, ao altar do sacrifício eucarístico, onde Ele nos oferece mais uma vez o seu corpo, tornando presente a única oferenda da cruz.
e a ouvir a sua palavra, alimentando-nos do seu corpo e do seu sangue. É com isso que ele nos faz passar do ser multidão ao ser comunidade, do anonimato à comunhão. Enfim, de onde nasce a multiplicação dos pães? A resposta se encontra no convite de Jesus aos discípulos. Dai-lhes vós mesmos. Dar. Compartilhar. Que compartilham os discípulos? Aquele pouco que têm, 5 pães e 2 peixes. Mas são precisamente aqueles pães e aqueles peixes que nas mãos do Senhor saciam toda a multidão. E são exatamente os discípulos confusos diante da incapacidade dos seus meios, da pobreza daquilo que têm à disposição, que mandam as pessoas se acomodarem para distribuírem os pães e os peixes, confiando na palavra de Jesus, e desta forma saciam a multidão. E isto nos diz que na igreja, mas também na sociedade, uma palavra-chave da qual não devemos ter receio é solidariedade, ou seja, saber pôr à disposição de Deus aquilo que temos, as nossas capacidades humildes, porque somente na partilha e no dom a nossa vida será fecunda e dará fruto. Solidariedade, uma palavra mal vista pelo espírito mundano. Conclui Papa Francisco. Irmãos e irmãs, seguimento, comunhão e partilha. Esta é a síntese. Vamos orar a fim de que a participação na Eucaristia nos estimule sempre a seguir o Senhor a cada dia, a ser instrumento de comunhão, a partilhar com Ele e com o nosso próximo aquilo que nós somos. Assim, a nossa existência será verdadeiramente fecunda. Se alguém sente o desejo de concretizar as palavras de Papa Francisco, pode lembrar o que falamos na primeira semana do Advento, sobre o dízimo e a partilha. E com isso no coração, vamos ouvir de novo a palavra que Jesus hoje nos doa. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? E Jesus perguntou: Quantos pães tendes? E de ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos, para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens. Vamos dedicar um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem.
Estamos agora prontos para escolher o nosso propósito, que nos ajude a ter o coração de Jesus diante das ovelhas perdidas que hoje encontramos. Sentiu compaixão. Paz e alegria a todos. Começou a ensinar-lhes muitas coisas. Paz e alegria a todos. Espero um novo amanhecer a cada pôr do sol, trazendo outra vez a esperança em mim de ver a vida brilhar nos olhos de quem não tem com que sonhar. Um abrigo para ter carinho e atenção, calor de um abraço, sentir o que é amor e ver a vida brilhar nos olhos e poder sonhar, esperar por um futuro bem melhor. Eu quero fazer mais que esperar, dar muito mais de